Nesse vídeo iremos apresentar as principais características da ética axiológica de Max Scheler. Ele defende uma nova formulação ética cuja matéria pura são os valores, compreendidos enquanto qualidades independentes e imutáveis, escalonados em uma hierarquia que vão desde os valores sensoriais até os valores religiosos. À luz de referências fenomenológicas, Max Scheler integra os planos objetivos a priori, bem como o plano vital histórico, e nos oferece uma importante contribuição teórica para as discussões morais. Utilizaremos, sobretudo, os argumentos apresentados em duas de suas obras, Formalismo na Ética e a Ética Material dos Valores e da Reviravolta dos Valores. Max Scheler representa uma continuidade do pensamento moral kantiano no sentido de atestar o fundamento a priorístico, porém, tentando corrigir sua identificação com o formal e o racional através de uma ética material dos valores e um apriorismo emotivo. Ao refutar as teses das éticas materiais anteriores de bens e fins, Kant estaria associando erroneamente a noção de fim ao de valor. Segundo Scheler, os bens são coisas valiosas. Ele atenta para a distinção entre bens e valor, no sentido em que os bens têm validez indutiva, empírica, e estão sujeitos à ação da história e também da natureza, logo, impossibilitados de constituírem-se em princípios universais. Bem como não se podem conceber os fins de uma ação moral separadamente aos valores a serem realizados. Caberá à ética axiológica schleriana, portanto, apresentar a independência entre os valores em relação aos bens e aos fins. Scheler define os termos bens e fins de um modo particular. Por bens, compreendem-se objetos que dispõem da presença de valor. Por fins, compreende-se todo o conteúdo, do pensar, do perceber, do representar, que está dado a se realizar. Os fins estão fundados nos objetivos, que por sua vez não são representativos e pertencem à ordem do querer. Os objetivos caracterizam-se então como tendência a algo e têm os valores enquanto fundamento. Nesse sentido, os valores que não podem ser extraídos dos fins e tampouco ter conteúdos representativos se encontram incluídos nos objetivos. Assim, o conceito de bom ou mal é anterior a toda experiência. Os valores enquanto qualidade independente e a priori dos bens se relacionam tanto aos objetos do mundo quanto às nossas reações frente a eles. Essa independência os designa como imutáveis e absolutos. Deste modo, Scheler se mostra contrário às formas de subjetivismos axiológicos que relativizam os valores, bem como às doutrinas que os compreendem como imperativos. Para superar tais teses, ele dispõe do conceito de intencionalidade do pensamento fenomenológico. O perceber sentimental, ou seja, a abertura à captação do valor enquanto fato psíquico, tende a um objeto irredutível à vivência. Assim, a supressão do perceber sentimental não equivale à extinção do ser do valor. Recusando as formas de intelectualismo, em particular as de Platão e Kant, que se baseiam na estrita divisão do espírito em razão e sensibilidade, Scheler adverte para um terceiro modo, a ordem do coração, já descrita por Pascal, ao qual seria a via de acesso à captação dos valores. Os valores se apresentam inacessíveis à razão por constituírem-se como objetos emocionais. Logo, sua apreensão só é possível por um meio que se ajuste a eles, ou seja, através de um perceber sentimental. Analisando o conceito de vida emocional, Scheler distingue entre estado sentimental sensível e sentimento intencional. O primeiro, relacionado à vivência mesma do estado, é desprovido de intencionalidade e refere-se de modo não imediato ao seu objeto. Já o segundo, o sentimento intencional, por sua vez, tem referência imediata, onde se revelam os valores,
ou seja, refere-se à captação do estado. Os valores apresentam-se ordenados hierarquicamente segundo Scheler. Tal hierarquia é a priori e escalonada por meio do ato de preferência, que é a base dos juízos axiológicos. Distintamente do ato de eleger, que se dá entre as ações, exige conteúdos de fins e supõe o conhecimento da superioridade do valor. O preferir se refere a bens e valores, sendo estes de modo a priorístico. Assim, é no ato de preferir, intuitivamente ou consciente, acompanhado de reflexão, que se dá a superioridade de um valor. Apesar desse ato determinar a superioridade de um valor sobre outro, Scheler desenvolve ainda 5 critérios para determinar a hierarquia axiológica: a durabilidade, divisibilidade, fundação, profundidade da satisfação e relatividade. A durabilidade do valor, contrário ao fugaz e passageiro, não se refere aos bens, mas naquilo que se manifesta o eterno. O critério da divisibilidade aponta para o fato de que, quanto maiores os valores, menos fracionados se apresentam. A fundação designa que, se um valor se apoia em outro, é menor que ele. Assim, os valores são mais altos por fundarem previamente outros. A profundidade da satisfação estabelece que quanto mais alto o valor, mais profunda a satisfação, sendo que por satisfação entende-se como uma vivência de cumprimento de um valor, e por profundidade, a independência do perceber sentimental entre os valores. Sobre o critério de relatividade, se faz necessário notar que os valores não são relativos, mas sim o conhecimento que temos deles. Mais alto é um valor quanto menos relativo ele seja. Dos 5 critérios mencionados, juntamente com o dado da preferência, teremos uma sucessão hierárquica dos valores que se estabelecem da seguinte maneira, em ordem crescente: os valores sensoriais, ligados à alegria, tristeza, prazer e dor, os valores da civilização, o útil e o danoso, os valores culturais, valores estéticos, os éticos jurídicos, os valores especulativos e, por fim, os valores religiosos, ligados ao sagrado e ao profano. Um ato específico da vivência humana é o ressentimento. Scheler toma o significado da expressão francesa ressentiment, que indica 2 elementos em sua etimologia: a repetição de uma vivência que suprassume as emoções que a envolvem e o dado da qualidade desta emoção ser de ordem hostil. Ao iniciar sua análise do termo, ele resgata textos da genealogia da moral, onde Nietzsche apresenta o ressentimento como fonte dos juízos morais de valor na civilização ocidental, determinado pela moral cristã. Nesse primeiro momento, ele atenta à estrutura da vivência do ressentimento, que se baseia em alguns movimentos internos e afecções, como a vingança, o ódio, maldade, inveja, cobiça e a malícia. O sentimento e impulso à vingança, que é a base primeira para o ressentimento, traz 2 especificidades. Primeiro, uma retração de duração determinada e a consciência de um sentimento de impotência. Nesse sentido, o ato de vingança não se realiza imediatamente como impulso a uma reação contrária, mas se dá como uma reflexão. Ao fundamentar sua axiologia em bases formais, Scheler parte de uma interpretação kantiana. Kant considera que toda a ética material é eudaimonista, em contrapartida à ética formal, que, uma vez racional, afastaria a inconsistência e os erros da vida emocional como determinantes. Para Scheler, tal compreensão tem suas raízes nas noções insuficientes que Kant teria sobre a vida emocional, os valores e a relação entre ambos. Mesmo com a ausência de estudos específicos acerca do tema, pode-se extrair a identificação entre o fato de algo possuir valor e o correlativo estado de prazer do sujeito ao atribuir tal valor, o que Kant considera como uma lei natural, ou seja, o homem tende ao prazer espontaneamente. Resultado dessa lei é a impossibilidade de separar a tendência do próprio prazer do prazer alheio,
o que Scheler, por sua vez, abordará no sentido de classificar como prazer ou desprazer sensíveis. Desse modo, não há sensação dos sentimentos sensíveis alheios, mas somente uma ressonância do sentimento respectivo, ou seja, não uma simpatia sensível, mas um contágio pelos sentimentos sensíveis. Segundo Kant, não é possível o a priori em uma ética baseada em vivências emocionais. Em contrapartida, Scheler irá defender o caráter objetivo do valor e o seu fundamento estaria na categoria valorativa de um perceber sentimental de algo. Para refutar a ideia de que o ser valioso de algo representa uma relação dos objetos com as vivências de prazer ou desprazer, ele apresenta as seguintes teses. Em primeiro lugar, os valores, diz Scheler, podem constituir o fundamento de uma relação, mas não são relações. Logo, as vivências de valor, ou seja, o ato de viver um valor, não são tampouco vivências de relações. Nesse sentido, a plenitude do valor das coisas não está na relação vivificada, pois nossos estados sentimentais tendem a ocultar as qualidades valiosas das coisas. Um dos paradigmas dessa incapacidade de vivificar o valor das coisas está na imagem do egoísta, pois reduz-se ao valor que a relação vivida dos valores das coisas ou dos valores próprios tem para ele. Em segundo lugar, contrário à ideia de que os valores são capacidades existentes nas coisas para produzir prazer e atrair a ação humana, Scheler argumenta que o homem tende sobretudo aos bens, mas não ao prazer que há nos bens. Há uma intrínseca relação, portanto, entre o valor, a percepção sentimental do valor e o estado sentimental, sendo que os valores nos objetos são anteriores à experiência dos estados sentimentais que produzem tais objetos. Há de se notar que Scheler não considera o valor e nem os bens operantes por si mesmos, mas, segundo ele, os valores como valores e os bens como bens são operantes na vivência ou como motivos, atraem e repugnam. A vivência de prazer ou desprazer opera segundo uma ordenação constante, permanente e interindividual, que é a própria essência do valor, provocando estados sentimentais ao mesmo tempo atuais e recorrentes. Scheler aponta para o que chama de prejuízo, o fato da cisão entre as noções de razão e sensibilidade marcarem as fronteiras do modo de pensar desde a antiguidade. As consequências partem do modo de compreender toda a vida emocional unicamente no âmbito da sensibilidade e, portanto, relegada ao plano do relativo. Incluso a ética foi demarcada a partir dessa divisão, tornando-se, por um lado, absoluta, racional e a priorística, e, por outro, empírica e emocional. Alguns dos poucos autores que se colocaram contra esse prejuízo foram Santo Agostinho e Pascal. E é exatamente em Pascal que encontramos a expressão ordem do coração ou lógica do coração, entendendo que o coração teria uma determinada espécie de razão na qual exprime uma legalidade eterna e absoluta do sentir, do amar e do odiar, tão absoluta como a da lógica pura, mas irredutível às leis do intelecto. Como defende Scheler, a ordem e as leis dessa experiência encontram-se determinadas com tanta evidência e precisão como as da lógica matemática. Ou seja, que há conexões e oposições evidentes entre os valores e posturas valorativas, e os atos de preferência estruturados sobre aqueles em virtude dos quais é possível e necessária uma verdadeira fundamentação das decisões morais e suas leis. Scheler, porém, faz uma distinção entre o sentir ou perceber sentimental dos outros estados sentimentais. Enquanto o sentir é intencional e pertence às funções de apreensão de conteúdos e de fenômenos, os outros estados sentimentais pertencem somente aos conteúdos e fenômenos, sendo que há um perceber sentimental intencional primário, ou seja, surge na simultaneidade com o sentimento, aquele ao que se dirige o perceber sentimental. A percepção sentimental está associada a um movimento do sentir,
no qual algo chega à sua aparição, não está, segundo Scheler, unida exteriormente a um objeto de maneira imediata ou por intermédio de uma representação, mas que o sentimento se dirige primariamente a uma classe própria de objetos, a saber, os valores. Ao abordar os princípios de relatividade e subjetividade dos valores, Scheler recusa, por um lado, a tese de um ontologismo absoluto, em que há objetos inapreensíveis por qualquer consciência, mas também recusa a doutrina da subjetividade, quando compreendida sobre o lastro da concepção de um eu transcendental ou uma consciência geral, ou quando, à luz de uma perspectiva em que os valores são frutos de uma organização humana. Quanto mais nos distanciamos da esfera espiritual, mais os valores serão dados como signos das coisas, bem como é o risco que se tem ao ocultar-se no convencionalismo da sociedade. O subjetivismo está, em certo modo, atrelado ao homem histórico e suas necessidades, e não a uma categoria a priori do sujeito em si. Ele diz: o elemento subjetivo, contínuo, empobrecedor da percepção dos bens e valores efetivos, reside precisamente em que não são dados desse modo. Mas essa estrutura vivencial dos valores, na verdade, não representa uma lei natural do espírito humano, mas o pecado acumulado do homem histórico. Sobre a relatividade dos valores com respeito ao homem, Scheler se mostra, por conseguinte, contrário à chamada ética kantiana. Assim como Kant, ele considera que a humanidade seja apenas um objeto dentre outros, e não um sujeito necessário que teria unicamente para si a capacidade de apreensão de valores. Assim como também não crê poder definir a humanidade como princípio das estimativas morais, no sentido de que o bom e o mal é o que fomenta ou impede a tendência de evolução radicada naquela como gênero. Para compreendermos a ontologia de sua filosofia moral e axiológica, se faz necessário aportar nos argumentos preliminares de sua famosa obra Formalismo na Ética e a Ética Material dos Valores. No prólogo da primeira edição alemã, de Berlim, 1916, Scheler aponta que sua intenção não é passar à análise as formas concretas da vida, mas, ao contrário, versar unicamente sobre as ideias a priori das essências, ou seja, uma fundamentação estritamente científica e positiva da ética filosófica, partindo de elementos primários como objetos. A crítica à doutrina ética kantiana irá ser o objetivo secundário de sua obra, a qual será submetida nos pontos de insuficiência na intenção de extrair-lhes conteúdos objetivos verdadeiros. A ética de Kant figura, para Scheler, como a mais bem acabada dentre os modernos, não na forma de concepção do mundo ou consciência religiosa, mas sim na forma do conhecimento mais estrito e científico que cabe à ética filosófica. Porém, crê na determinação étnica e histórica que orientou sua formulação na razão pura de validade universal. Portanto, merece ser repensada nas suas bases essenciais. Na segunda edição, de 1921, o autor apresenta no prólogo alguns esclarecimentos sobre 3 pontos centrais: do efeito científico exercido pela obra, do lugar ocupado no contexto dos seus trabalhos e da relação da obra com seu tempo. Em primeiro lugar, Scheler acredita que a hierarquia objetiva material dos valores foi reconhecida como evidente por vários investigadores do seu período. Em segundo lugar, ele destaca que a obra ocupa o ponto central entre seus trabalhos, não só por abordar aspectos essenciais de partida em seu pensamento filosófico, mas sobretudo pela fundamentação da ética. Ele acentua que a sustentação de sua teoria está em um rigoroso objetivismo axiológico e um absolutismo ético, o que o leva a autodenominar seu ponto de vista como intuitivismo emocional e apriorismo material. Ele reconhece que sua postura vem ao encontro da necessidade de superação das teorias tradicionais do relativismo e subjetivismo éticos, assim como dos deontologismos estéreis e desvinculados com o concreto. O personalismo ético, centrado na pessoa individual,
é o que indica ser, para Scheler, efetivamente uma das bases de seu pensamento. A problemática da fundamentação dos valores morais na obra de Scheler tem seu lastro e determinação na contingência histórica e assinala a superação entre as antinomias geradas seja pela posição essencialista pura ou pela realista. Faz-se notar, a partir de contribuições críticas no decorrer da história da filosofia, a fragilidade dos modelos que operam nas extremidades. A tendência atual mostra a necessidade da compreensão ética estar fundamentada pelas estruturas formais e, ao mesmo tempo, estar em ressonância com a particularidade da contingência, onde está o homem concreto. Desse modo, devemos revalorizar a tradição schleriana pelo seu ímpeto de integrar as possibilidades do humano junto à sua circunstância.